Agora eu desejo boas-vindas a vocês a essa live número 9 da Agricultura Racional com eu, Érica Fujita, que faz parte de uma série de aquecimento no aulão da Agricultura Racional que irá acontecer no dia 13 de outubro, quinta-feira, às 19h30, no horário de Brasília. Esse aulão é um evento que será completamente online, gratuito, em que a agricultura racional dobra a sua produção de hortaliça e reduz em mais de 70% o custo na roça. O nome da live de hoje é Fundamentos no Método da Agricultura Racional na Horticultura. Essa live tem um objetivo de estar explicando a vocês os principais fundamentos básicos da agricultura racional na horticultura. É um trabalho que eu andei fazendo já faz muitos anos. Engenheira agrônoma, eu presto assistência e consultoria para os pequenos e médios produtores rurais na agricultura familiar. Em cima disso, o trabalho de campo que eu venho desenvolvendo, venho atuando, e 19 anos trabalhando com consultoria e produtores rurais que produzem frutas e hortaliças de pequeno e médio porte, sempre focando na ajuda deles. Na live anterior, eu falei a vocês que sempre me deparei com situações na roça que somente quem realmente trabalha na horta, trabalha no pomar e sabe qual que é a dificuldade no dia a dia. Além de ser um serviço braçal, que vocês não têm hora para começar e nem hora para terminar. Muitas vezes tem pessoas já descansando, finais de semana, feriados, e o agricultor, agricultora, produtor, produtora está no campo produzindo alimentos para eles e todos que estão na cidade. Porque quer ou não, quem está na cidade não tem condições de ter uma produção de alimentos em grande escala. E dessa forma é de importância extrema a permanência dessas famílias no campo. E a minha luta desde então, desde que eu tive meu primeiro contato, né, com a agricultura já de criança, por causa dos meus pais. Meu pai, um imigrante, ele veio do Japão com 16 anos de idade para ficar definitivamente no Brasil. Minha mãe já é filha de japonês aqui no Brasil, então ela nasceu no Brasil. Porém, tanto um quanto o outro sempre teve, né, contato direto com a agricultura. Meu pai, não sabendo falar japonês, ele trabalhou em troca de comida, em troca de um cantinho ali lá numa beiradinha de um barracão para poder dormir à noite. E assim foi aprendendo a língua portuguesa, foi se virando nos 30. Uma coisa que eu sempre admirei nele, eu não sei se cheguei a falar isso para vocês, é que meu pai foi uma pessoa muito observadora. Muito observadora. Então, por exemplo, vamos supor, chegou aqui no Brasil e começou a trabalhar com horta, né? Claro que lá no Japão também ele trabalhava com horta, trabalhava com manejo, trabalhava com a produção, porque ele, na minha família lá no Japão, também são agricultores, né? E dessa forma já é uma coisa que já tá ali nele, certo? Só que tem alguns manejos diferentes que se adaptam a uma realidade de clima tropical diferente do clima lá do Japão. Então ele, por observação, foi aprendendo a lidar com a terra de uma forma diferente que era feito aqui. O meu pai, ele era uma pessoa impressionante que ele aprendeu a consertar motores a gasolina, diesel, fazer um pouco de tudo só por observação, só por estar
prestando atenção no que aquela pessoa que tem a habilidade de trabalhar faz, para ele poder entender. Então isso é uma característica que eu acho muito interessante, porque eu vi isso ao longo dos anos, tanto no contato na parte da agricultura, quanto na parte de esses pequenos reparos que ele fazia. Então eu acabo até fazendo isso em casa, me virando um pouco. Não falo para vocês que eu desmonto o motor e monto de novo, que eu vou estar mentindo, tá? Mas no básico a gente acaba fazendo. E com isso, gente, com toda essa conhecimento, essa bagagem toda, vendo o trabalho dele, vendo quanto que é difícil trabalhar com a agricultura, hoje também não está diferente. Claro que muita coisa melhorou e tem muita coisa para melhorar. Só que eu sei também que o pequeno agricultor familiar, ele tem uma dificuldade de incrementar tecnologia dentro do campo. Por quê? Porque é caro. Por exemplo, uma coisa simples, que não é todo mundo que tem condição, ainda mais hoje em dia, comprar uma roçadeira a gasolina. Olha o quanto que iria poupar de trabalho uma roçadeira de gasolina ao invés de capim, não é verdade? Então, trabalhando bem com um produtor familiar, fazendo com que ele consiga ter um retorno financeiro, que é extremamente importante. O uso da agricultura racional, que vai fazer com que essa família que trabalha no campo tenha um retorno, uma produção dobrada, em dobro, e ainda reduzindo até mais de 70% do seu custo. Mais de 70% do seu custo, porque já houve produtor com a minha assistência técnica, conseguiu reduzir um pouco mais de 80%, tá? Um pouco mais. Então, dessa forma, toda essa bagagem que eu tive, e esse contato que eu tenho com o produtor no campo, diariamente, na zona rural, vivendo a realidade dele, né? Então, produtora rural de hortaliças, colocar princípios da agricultura familiar em prática, para que eles possam ter algo palpável, tá? Aí o que seria? Bom, a base, quem me acompanha sabe, a base de tudo que eu sempre falo para vocês é um ponto, que é o quê? Usar o que tem dentro da propriedade. Vocês têm que olhar em volta no seu sítio, na sua roça, em torno dela, observar tudo que está dentro da sua propriedade e pensar o que eu posso utilizar aqui de dentro que consiga também alimentar minha horta ou meu pomar. Isso é de fundamental importância. Por quê? Novamente eu vou falar para vocês. Alguém já viu uma pessoa entrando na mata, numa floresta, fechada, toda formosa, linda e maravilhosa, com um saco de adubo nas costas? Nunca. Mas essa constatação foi o que eu aprendi observando, olhando a natureza que está em torno das propriedades, em torno dos sítios. E dessa forma, então, descobri não, a natureza me mostrou que a principal alimentação das plantas é o que? Matéria orgânica. E essa matéria orgânica pode ser restos vegetais e o esterco animal. Entendeu, gente? Então, um principal início dos princípios da agricultura racional é tentar fazer com que você tenha uma produção sem trazer tantas coisas, comprar tantas coisas de fora. Que é o quê? Ficar trazendo muitos adubos químicos, trabalhar com muito defensivo e assim por diante, tá? E ainda fazendo com que isso aumente mais ainda o custo.
E sem falar que prestem atenção no que eu vou dizer neste momento da economia brasileira, da situação da agricultura, né? Tá muito difícil comprar do que era antes um saco de adubo de plantio, um saco de adubo de cobertura e até mesmo um defensivo para poder controlar as pragas e doenças. Esses produtos estão ficando cada vez mais caros. Quando falaram lá atrás que ia diminuir o preço com o passar do tempo, tudo bem. Aconteceu um pouquinho. Não vou falar para você que não, tá? Mas aconteceu um pouquinho a diminuição. E esse pouquinho acaba fazendo com que o produtor fique sem saída. Pensar assim, gente, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para eu conseguir me manter dentro do sítio de novo? Como que eu vou fazer para conseguir fazer com que eu tenha lucro, meus filhos fiquem em casa para trabalhar comigo e com uma geração nova entrando na roça, o que vai acontecer? A garotada nova, os jovens, ele tem uma tendência de trazer coisas inovadoras para dentro do sítio. Então eu conheço sucessão de campo que deram certo, que houve o quê? Esse produtor que eu mencionei, por exemplo, que teve um ganho, né, uma redução de custo de 80%, tá? Tem alguns que dizem 70%, 80%, chega até 85% de produção, que ele sempre tem alguma coisa que acaba gastando. Eles não vão conseguir zerar o custo para você. Isso é mágico, entendeu? Então, gente, são pontos que nós temos que levar muito em consideração, tá? Então, o que nós temos que fazer? Já que esse custo está tão elevado, a possibilidade de comprar uma inovação, uma roçadeira, um tratorito, verdade? Até aquelas lonas de malte, que é uma lona onde você cobre o inteiro e o mato não cresce com tanta velocidade. Só onde está aberto e onde vai a hortaliça. E assim vai. Só que para você chegar nesse ponto, eu tenho que fazer com que vocês tenham condição financeira. Eu, com esse meu conhecimento da agricultura racional, vai dobrar sua produção com a redução de custo de até mais de 70%, fazendo com que a sua roça não gaste tanto, tá? Então, dessa forma, vocês vão adquirir essa tecnologia que tanto precisa. Por exemplo, esse agricultor e outros também falou, Érica, agora eu consigo comprar, por exemplo, pagar melhor minhas contas. Porque o que acontece? Vamos supor, uma realidade nossa, no campo. O produtor pode até querer comprar uma roçadeira, por exemplo, só que ele não comprou ainda, tem dívida dos anos que passaram, de pandemia, não é? Às vezes eles tiveram algum prejuízo, algum problema na família, e aí acabou direcionando o que ele ganha na roça para outras coisas. Só que eu quero que vocês invistam. Só que para investir, como que eu vou fazer se eu não tenho redução de custo? E aí o princípio básico, que eu levo em consideração como fundamental, e vocês têm que entender isso, trazer de fora o mínimo possível. Porque se vocês trazem menos coisa de fora, é porque vocês gastaram menos. Tá? E utilizar o segundo ponto o princípio da agricultura racional, usar matéria orgânica. Gente, matéria orgânica tá aí, vocês tropeçam todo dia nela, vocês pisam nela, vocês tacam fogo nela. Não façam isso. Pega o resíduo vegetal e coloca dentro da terra, incorpora. Isso a gente vai tentar acelerar um processo que na natureza é bem lento, devagarinho. Por quê? Gente,
Se lá na mata um caboclo não chega com um saco de adubo para jogar naquela floresta linda e maravilhosa, porque não tem necessidade, de onde que vem toda a comida da planta? Matéria orgânica, são os restos das plantas, as folhas, gravetos, palhadas, qualquer frutos caídos e assim por diante, entendeu? Então, dessa forma, o que vocês têm que pensar? O que tem dentro da sua roça? Às vezes você fez uma roçada, vai lá, junta aquele monte de planta daninha que vocês roçaram, ou aquele capim, pega aquilo ali e coloca no buraco, na cova de plantio. Então use essa matéria orgânica. Use também o resíduo animal, que é o esterco. Gente do céu, já falei, repito, tem produtor de soja no Mato Grosso do Sul que está comprando esterco de granja de poedeira porque o custo está elevado. Eles não são tontos, pelo contrário. Ele já sabe há muito tempo que matéria orgânica no chão é importante. O ano passado, quando teve aquela geada, queimou tudo, matou tudo que vocês possam imaginar, desde milho, soja. Fui em roça, que teve um produtor que perdeu 4.000 pés de abóbora por causa da geada. Um monte de pessoas que ia começar a colher o que plantou, perdeu geral, quebrou, entendeu? Então, com esse tipo de situação, houve uma perda de matéria orgânica muito grande, porque logo depois dessa geada que atingiu grande parte do nosso país, o que foi que aconteceu? Seca, queimada. Mato Grosso do Sul, eu acho que foi o ano que mais queimou o Pantanal, de tão seco que ficou. Todo mundo que fala Pantanal, a gente lembra alagado, cheio de água, né? Água até o pescoço para atravessar o pântano e assim por diante. O Pantanal faz muito tempo que não tem essa característica. Então, o cara, produtor de soja no Mato Grosso do Sul, eu vi uma reportagem que falou o seguinte: eu vou levar 4 anos para recuperar a matéria orgânica do meu solo que o fogo queimou. Produtor grande, gente. Quem é que aí na vida vai achar que um produtor que tem hectares e hectares de área vai se interessar por matéria orgânica? É porque funciona. Funciona. E por que nós pequenos, nós não poderíamos estar também utilizando esse recurso? Não é verdade? Aí agora, por exemplo, lá na região do Mato Grosso que eu atendo, você não acha mais um esterco que não seja menos de R$ 200 o metro cúbico. Antes tinha gente que vendia a R$ 60 o metro. Antes dessa seca, dessa queimada que o gelo causou na geada, veio a seca e aí qualquer coisinha besta já incendiava. Então, assim, é sério isso. Então, quero que vocês entendam. Evitar comprar as coisas de fora, usar matéria orgânica. Mas tem que ser matéria orgânica, não aquela matéria orgânica assim, uma poeirinha ali de umas meia dúzia de folha seca. Entendeu? Um rastelado do quintal ali, vou colocar na covinha. Não, gente. Não é não. Olha, seria ideal se todo mundo usasse da cova, né? Da cova que você fez, que retirou a terra e fez buraco, ser metade terra e metade matéria orgânica. Aí eu não falo o que seria, mas aí poderia ser esterco, folha palhada, gravetos mais finos, mais ou menos do tamanho, né? A espessura de um dedinho, ou até um pouco mais. Você pode colocar até os galhos um pouco mais grosso, tá? No fundo da cova, se for uma cultura, por exemplo, de jiló que consegue durar 1 ano na roça. Tem produtor que
consigo fazer com que um pé de geolol produza até fazer aniversário. E isso é muito importante, isso é fundamental, porque mostra que realmente funciona. Então, gente, o que nós temos que pensar hoje em dia? Não, outro ponto que vocês têm que pensar é tudo que vocês com os seus olhinhos conseguem enxergar, que vocês possam roçar e incorporar na terra, pode ser utilizada como base da nutrição das plantas, porque é o que acontece nas florestas, na Amazônia, na Mata Atlântica, que eu atuo aqui em São Paulo. Todas essas regiões de mata, ninguém carrega adubo nas costas para poder adubar. E isso não existia algumas décadas atrás, no século passado, que começou a utilizar adubo químico. Até então não tinha isso. Foi uma forma de tentar facilitar o manejo do produtor no campo, só que a gente esqueceu que não é o fundamental, o principal recurso. Porque eu, sinceramente, se for para pensar em adubo químico, eu não sei se vai voltar ao mesmo preço que tinha antes. Tá entendendo, gente? Eu não sei. Todo mundo falou que vai chegar a baixar. Mas alguns contatos de vendedores que eu conheço, que são esses vendedores aí de adubo e etc., eles falam que não vai baixar, Érica. Pode estabilizar, mas abaixar não. Então, gente, isso é muito sério. E aí eu não tô falando isso para desanimar vocês. Pelo contrário, eu tenho que fazer que vocês enxergam e percebam que quanto menos eu trago de fora, eu consigo utilizar o que eu tenho dentro do sítio. E se você, pequeno produtor familiar que tem manejo de animais, galinha, cabra, ovelha, gado, o que for, você já vai ter o esterco. É outra riqueza que existe como adubação, como nutrição para as plantas. E é extremamente importante, porque daí o que acontece? O esterco, ele vai fornecer o nitrogênio. É o que vai ter maior quantidade de nitrogênio. E quando você mais repõe esse esterco, mesmo que você traga de um vizinho, mas com menor custo do que 1 tonelada de adubo, vai estar aí em torno de, vamos chutar abaixo, R$ 6.000. Olha só. Entendeu, gente? Então é isso que a gente tem que trabalhar. Pô, eu não tenho dinheiro. Infelizmente, não tem como eu pegar uma nota de R$ 200, um lobo-guará, deixar ali no canto, esperar virar semente e poder plantar. Não vai acontecer isso. Então, como eu não vou conseguir plantar dinheiro, mas eu consigo plantar alimento, e esse alimento que eu vendo, eu vou conseguir ganhar meu dinheiro. Então, dessa forma, a agricultura racional vai ajudar você a dobrar sua produtividade, você vai ter mais produto para vender e ainda vai fazer com que você tenha uma redução de mais de 70% na roça. O seu custo diminui. É isso que é importante. Só fazendo essas ações. Evitar trazer de fora, usar matéria orgânica, vegetal e animal. E outro ponto que vocês têm que entender, gente. Eu conheço um monte de gente, monte de produtores e produtoras que acabam não se adaptando com essa agricultura racional. Por quê? Uma coisa que vocês podem achar besteira, bobagem, falar, essa mulher tá doida, enlouqueceu, tá viajando na maionese. Não é, gente. O pessoal fica bravo comigo, sabe por quê? A Érica é doida.
Ela acha que eu fico coçando o dia inteiro, só pode. Esse trem dá um trabalho do caramba. Todo mundo fala para mim que eu preparo de plantio que levaria um dia. Com essa metodologia vai levar 4, 5 dias. Vai ter mais trabalho, mas por quê? Tem que fazer uma vala bem grande, tem que fazer uma cova grande, tanto na largura quanto profundidade. Tem que fazer com que eu tenha bastante espaço para colocar matéria orgânica ali. Então, é uma coisa que vocês têm que entender. Para esse tipo de trabalho, vai ser demorado. Porque vocês têm que ir lá na mata, pegar aquela folha e trazer e colocar ali na cova ou na vala, onde vocês vão preencher. Uma coisa que eu falei, mas moço, eu fui num sítio aí, mas moço do céu, por que a valeta, né, ele fez um risco? Aí o que ele fez? A vala tá aqui assim. Eu falei para ele, enche a vala de fora a fora de bastante matéria orgânica. Pode colocar aí nessa parte de fundo, que é a mais profunda, onde vai demorar mais para apodrecer ali, né? Eu posso colocar o quê? Matéria vegetal que demore para apodrecer. Então coloco galhos, gravetos, pequenos tronquinhos. Põe ali no fundo mesmo. Falei, essa mulher é doida. Oxi, onde já se viu colocar esses toquinhos aí, esses tronquinhos no fundo da vala? Mas gente do céu, uma hora com a ação de água, umidade e os nossos, graças a Deus que Deus deu uns bichinhos que nós chamamos de micro-organismos, isso aqui vai apodrecer tudo aqui no fundo aqui, meu filho. Quando você cavocar lá, é capaz de não encontrar mais nada. E aí, no meio da vala, você vai colocando, então, um pouquinho ali. Aqui no fundo eu vou pôr esses mais grossos, então ele vai demorar mais para degradar. Então, a raiz, ela vai crescendo, pode até passar. Então, tudo que degradar, ela vai continuar comendo. E aqui no meio, gente, coloca uma matéria orgânica um pouco mais rápida, para ser degradada, folha, palhada, né? O esterco ali misturado. Pode colocar um cadinho, mas é um cadinho mesmo de adubo de plantio, se faltar, né? Para poder colocar ali. E aí, gente, o cara fala, mas Érica do céu, eu levei quase uma semana. Então é outro ponto que eu vou falar. O terceiro princípio da agricultura racional é o trabalho, mas dá resultado. Quem foi que falou para mim? Teve um produtor que eu fui, falou, Érica do céu, no dia ele preparou 1000 covas para o pepino, tá? Tô contando essa história porque é verídico. Aí ele pegou e a terra é dura, ele foi com a cavadeira e pá, e tentou, fez 100 buracos. Eu pedi bem largo, grande. Ele entendeu, grande, bem largo, para poder caber bastante matéria orgânica. E o bom é que ele tem o manejo do leite no sítio. Então olha só, olha que maravilha. Eu falei para ele, você tem a faca e o queijo na mão. Porque você tem uma horta, vai começar uma horta e tem esterco. E ainda de grande quantidade. Meu Deus, maravilha. Então aí o que eu falei para ele? Faz isso. Aí ele falou, fez, quase que morreu para fazer as 100 covas. Tadinho. Falei, Érica do céu, eu deitei no sofá, de lá não saí mais. Mas então, dá trabalho. O terceiro princípio é o trabalho, não tem como. Aí, para fazer e finalizar os 1000, aí ele inventou uma engenhoca ali, né? Adaptou um equipamento, uma motosserra, fez umas brocas para tentar, né, perfurar com maior facilidade. Vai lá e perfura, né? Pronto.
Hoje em dia tem broca de mourão, de cerca, então você vai lá. Mas isso é um investimento, então ele fez uma gâmbia aí, uma gambiarra, uma adaptação. Adaptação é o termo técnico de gambiarra. E aí deu certo. Mas aí ele pegou e falou: Meu Deus, Érica, esses braços aqui, cara. Imagina, uma motosserra fazendo os buracos. Vixe Maria, ele falou que ficou com os braços tudo doído. Aí ele pegou e disse pra mim: Érica, eu levei 3 dias pra ficar bom. Mas enfim, é isso. A agricultura racional dá trabalho. Eu não tô mentindo e nunca menti para vocês. Só que o que eles falam? Dá trabalho, mas também dá resultado. Porque se dá resultado, cara, deu esse trabalhão do caramba. Mas lá na frente eu vou colher mais, vou produzir mais. Por que não? É o que eles falam. Vale a pena. Eles trazem menos coisa de fora, usa o máximo que consegue as coisas do sítio, dá um trabalho. E o quarto e o último, que eu deixei de último, mas só para vocês pensarem no que hoje é utilizado muito: análise do solo. Meu Deus, eu acho que de cada 10, um faz análise para realmente saber o que tem. E eu, sinceramente, gostaria de ter visão de raio-x, né? Todos os agrônomos chegam ali, bate uma visão ali, você vai precisar disso, 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 disso. Seria uma maravilha. Mas não dá. Lembrando sempre que eu, agrônoma, engenheira agrônoma formada, e outros colegas, somos basicamente médico de plantas, tá? E um médico do ser humano, que é um médico que vocês conhecem, faz as suas consultas, um check-upzinho ali, sempre é bom e faz bem. Então, vocês sempre vão. Às vezes, mas vai na marra porque, né, tá insuportável, né? Mas enfim, vocês vão. Em algum momento vocês vão. Mas tem terra que nunca viu a coleta de análise de solo. E aí o que acontece? Se eu não tenho um exame, imagina um hemograma completo no exame de sangue. Aí o médico consegue ver várias coisas. Beleza. Mas aí uma análise do solo, você consegue saber tudo que tá ali. Tudo que não tá e tudo que tem. De bom. Então, gente, dessa forma, vocês conseguem o quê? Ter a segurança de levar para a planta aquilo que o seu solo não consegue fornecer. E tendo essa base, vocês já conseguem ter o quê? Noção do quanto jogar de nutriente. E na agricultura racional, trabalhando com matéria orgânica, eu não quero que todo mundo vire orgânico. Já falei, o bom do convencional e o bom do orgânico unido. Eu sempre faço isso, porque dá certo. Eu uso as caudas do orgânico, eu uso o esterco, a matéria orgânica, que tanto a agricultura orgânica fala. Mas com a convencional eu consigo complementar. Nós temos que lembrar que o adubo químico não é o arroz, feijão da planta. O adubo químico é um complemento. E aí no convencional eu vou lá e faço uma pequena adubação de plantio e no caso de hortaliças, a adubação de cobertura no químico é de pelo menos a cada 10 dias. Então no mês eu faço 3 aplicações. Com a análise do solo, eu vou saber a quantidade exata que eu vou estar utilizando. Eu vou conseguir determinar para você o adubo que vocês realmente precisam comprar na revenda, no caso químico,
e a quantidade. Só que se une na agricultura racional ou o material orgânico, a matéria orgânica, eu faço. Ó, tem agricultor que faz adubação de cobertura. Lembre-se, o recomendado é a cada 10 dias. Faz adubação de cobertura a cada 45 dias. Em cima de adubação química, com base fundamental de matéria orgânica e com análise do solo. Porque sem análise do solo, eu não sou adivinho. Tem muita gente que fala que, Érica, eu tenho um pomar ali de manga, vamos supor, ou uma horta ali com folhosas. O que eu jogo de adubo? Aí eu dá vontade de falar para ele, cri, 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 cri. Eu sei lá. Como que eu vou falar? Pra não deixar o cara no vácuo, joga esterco, que vocês nunca vão errar. Mas, e aí? Eu sei que a planta, que a terra vai ter de dar de comida pra planta? Só que é claro que não vou ficar falando cri, cri, cri pro produtor ou pra produtora. Mas, vocês não erram. Coloca o esterco. Se não tem análise de solo, põe um esterco. Coloca ali. Agora, se você falar para mim, Érica, eu vou fazer tudo certinho, já coletei as amostras, eu vou enviar e aí pronto, acabou. Aí, fechou. Só que fora isso, gente, não posso fazer muita coisa. Então, é isso. Nós temos que prestar atenção. São 4 pontos que eu estou passando a vocês que tem que pensar. Mas claro que nesse meio tempo tem várias coisas que a gente tem que trabalhar. Mas a base é isso. Se vocês aceitam esses 4 pontos, vocês conseguem entender porque muitas vezes a agricultura racional que vai tentar sempre ajudar o produtor, né? A agricultura racional que vai dobrar a produtividade dele, ele vai ter o dobro de produto para vender e ainda reduzir o custo de mais de 70% no que ele gasta na roça. Será que não vale a pena o esforço? Olha, gente, o duro é convencer essa galera. Tem um produtor que essa semana falou, Érica, eu sei isso tudo que você falou para mim. Você sempre tá aqui falando a mesma coisa para mim. Só que eu nunca fiz. Aí ele vira para mim, não, mas eu vou no sítio lá do fulano que você falou para mim. Eu vou ver lá, já que tá dando certo para ele, né? Então eu vou olhar. Olha só, o cético. Só que daí o que acontece? O doido que foi na mesma loucura minha de usar a agricultura racional, que ainda ele pegou e comentou assim pro pessoal, falou, olha, teve uma produtora que falou pra mim, ele falou pra mim um dia que ele tava muito bravo com você. Falei, mas por quê? Ele reclamou que dava muito trabalho o método, as orientações que você passava, dava muito trabalho para você ficar preparando o solo, colocando folha, graveto, folha, graveto, folha, graveto, esterco, folha, graveto, esterco, folha, graveto, esterco. Mas deu resultado. Poxa vida, ele tá feliz da vida. Tanto que tá feliz da vida que ele conseguiu um valor ali para financiar um tratorito. Então, gente, não é uma coisa muito doida. Quer dizer, é um pouco assim, de primeiro momento. Mas, se você pegar os fundamentos da agricultura racional, de usar o máximo que tem dentro da propriedade, matéria orgânica, não ter medo de serviço, mas ter que botar a mão na massa, mais do que vocês imaginam. Eu sei que no campo a mão de obra está complicada. Então, é mais um ponto que nós temos que levar em consideração em relação a que a família realmente usar
as pessoas na roça. É isso que nós vamos ter que fazer. Porque já que lá fora o povo está muito bem sossegado, né? Se contentando em só ter dinheiro para um corote, para um fim de semana, só que aí vocês querendo realizar sonhos, melhorar a roça, viver dela, fazer seus filhos e filhas trabalhar junto, para todo mundo ter um ganho justo, já temos que olhar de uma outra forma. Vocês não vão deixar a comida acabar para depois resolver trabalhar, né? Vamos integrar todo mundo. E funciona. E o último ponto dos princípios, análise de solo. Eu coloquei por último para vocês poderem avaliar isso tudo. Porque o adubo químico da análise de solo vai ser uma complementação da alimentação da planta. Só que o básico, e que eu acabei esquecendo de falar, a correção da acidez do solo. Nossos solos no nosso país, que tem uma característica tropical, com certeza tem acidez alta. Isso é característica do nosso clima e da terra. Não tem como fugir. Periodicamente, a cada 3 ou 2 anos, vocês têm que fazer correção do solo. Só que eu não tenho como saber se o solo está ácido ou não. Né? Aquela história de falar, vai. Ai, essa terra está levemente ácida, tá com uns 4,5 de pH. Ave Maria, não consigo fazer isso. Mas enfim, bora fazer análise de solo, tá bom? Tem gente que tem medo de análise de solo porque acha que vai custar uns 300, 400 conto. Não é assim esse valor tão caro, tá? Vai ter lugares que vai ser mais distante de laboratório. Aí pode ficar um pouco mais caro por causa do frete, né? Ou você leva, ou você manda pelo correio e assim vai. Mas não chega a ser muito mais de R$100. A média é de 50 a R$100. Essa é uma média boa. De 50 a R$100 por amostra a cada 2 ou 3 anos. Olha, será que a cada 2 anos eu não consigo colocar ali? É que não existe centavos, né? Moeda de 1 centavo. Mas se eu conseguir colocar uma moedinha de 10 centavos, uma vez por semana, não colocar uma vez a cada 2, 3 dias ali, ou num cofrinho, não consigo uns 50 conto? Ou até um pouco mais, dependendo de como for. Claro que tem toda uma metodologia para tirar a análise que depois eu falo, mas dá para fazer. Esses 4 princípios não é um bicho de 7 cabeças, tá? Se vocês forem doidos o suficiente para me seguir, me siga que a gente vai se entender, porque esses 4 princípios é a base, né? Então, dessa forma, a gente consegue fazer, a gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer com que vai ter sucesso, tá bom? E aí, não deixe de assistir a live número 10 na Agricultura Racional comigo, na série do aquecimento do aulão racional, que irá acontecer no dia 13 de outubro, às 19h30. No caso, seria 7h30 da noite, no horário de Brasília. Como o nosso mundão é gigante, então eu sempre gosto de falar às 7h30 no horário de Brasília, para a gente não ter erro, entendeu? E esse evento online gratuito em que a agricultura racional vai dobrar sua produção de hortaliças, reduzindo mais de 70% de custo na roça. E o nome dessa live será: quais os principais problemas que conseguimos resolver com o método da agricultura racional? Fiquem de olho que eu vou avisando vocês quando que vai acontecer essa live. E nos encontramos até a próxima live. E uma boa noite, bom finalzinho de domingo
e bora que a semana começa louca, na correria, tá bom? Até mais, boa noite, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada, viu?